atentem a que as mãos estejam quentes, né? Porque não convém tocar num cliente com a mão numa temperatura muito diferente da dele, seria desconfortável, desagradável. Então é comum nós esfregar as mãos, não só além de atrair energia, a gente também está trazendo calor para elas, né? Vamos começar pelos pés. É importante que tanto o profissional quanto a pessoa a ser atendida estejam confortáveis. Então o profissional tem que ter uma flexibilidade razoável para poder não se desgastar demais no processo de trabalho corporal. Vamos começar pelos pés. Via de regra, o primeiro toque sempre é suave, é um deslizamento. A partir desse primeiro contato suave, a gente pode ir evoluindo para toques mais fortes. Eu estou fazendo um movimento só com as mãos, praticamente um deslizamento. Eu poderia aqui, apoiando uma das mãos, fazer uma reflexoterapia dos pés. Aproveitar com o polegar. Estou aqui apertando vários pontos relativos à coluna. Posso ficar fazendo um trabalho aqui, pegando toda a reflexoterapia dos pés. Fazer um rolamento nos dedos. Posso, já que o pé é uma região um pouco mais rígida, mais forte, eu posso fazer um tapotamento. Tapotamento normalmente é com a mão feito meio que solta, meio que desmunhecando, digamos assim. O pé é uma região que ele pode fazer o pulso, o punho e soltar assim, ó. Repara que ele não é desconfortável, não estou batendo, é um movimento de pulso solto. E sempre depois de um tapotamento, chegou no auge, lembra que começou num crescente, suave, suave, vai ficando mais firme, mais firme, mais firme, até chegar no tapotamento, que é o mais firme possível, e depois a gente volta um deslizamento para despedir da região. O que é feito de um lado, é feito no outro também. É feito o rolamento nos dedos. Estamos aqui na região da coluna, trabalhando todas as zonas reflexas do pé. Posso aproveitar com os dedos aqui já ir limpando, entre aspas, assim, entre os ossos, que é bem agradável. O tapotamento e o deslizamento como despedida da região. Agora, para trabalhar as pernas, é interessante e importante que o profissional consiga estar numa posição em que ele consiga ir e vir por toda a região. Uma das formas mais viáveis de fazer isso é ajoelhar e com o outro pé apoiar. Então eu posso fazer movimento de vai e vem. Repara que daria, conforme onde eu ajoelhar, eu posso pegar o corpo todo. No caso aqui, das pernas, nem precisaria de tanto posicionamento, né? Eu poderia até mesmo estar aqui sentado. No momento estaria mais confortável, que é aqui para mostrar para a câmera, né? Vamos começar sempre com deslizamento, que é um toque suave, quase que um carinho. Repare, subindo, descendo, como que fosse um se apresentar à região ao toque. Uma vez feito o deslizamento, já podemos partir para um trabalho mais forte. Um deles é uma espécie de amassamento. Eu posso fazer com as mãos assim e meio que aproximar, apertar a carne em direção aos ossos, repare. Uma espécie de bombeamento. Outro trabalho interessante é o pinçamento rolante. A gente faz como que fosse com uma pinça com os dedos, retém uma porção de carne da pessoa, de pele, e vai andando com os dedos à frente. Isso é uma sensação agradável, também tem efeito estético, né, meio que uma modelagem do corpo. A cada uma dessas manobras diferentes, eu poderia estar acrescentando o deslizamento. Tudo depende do tempo que a gente vai dedicar dentro da consulta a esse trabalho, né? Outra manobra interessante e fácil de fazer é o rolamento. Ele faz isso com a mão, isso ajuda a soltar bem, a relaxar a região. E naquela ideia de começar de ir crescendo o nível do toque, né? Começa com um deslizamento suave, vai amassamentos, até combinar com o tapotamento. Uma forma boa de tapotar a perna eu brinco e falo que o golpe de karatê, mas não é bem solto o pulso, né? E os dedos soltos também. Então, olha,
e dá ritmo. Isso aí inclusive ajuda a fortalecer a região, a dar tônus, né? Dar firmeza. E depois o tapotamento com deslizamento. Ato contínuo, passa para outra perna. Começa com o deslizamento. O interessante é que a gente pode, conforme a posição que a gente fica, a gente consegue dançar com o nosso próprio corpo, dando mais movimento, mais ritmo ao trabalho corporal. Deslizamento, amassamento, pinçamento rolante. Quanto mais fininho for esse pinçamento, mais estaria modelando, né? E mais tempo também precisaria dedicar a essa parte. Tudo vai dar a finalidade que você deseja no momento da aplicação. Enrolamento, tapotamento e novamente o deslizamento, meio que despedida da região. Já o quadril é uma região também que tem uma certa resistência, então o próprio trabalho corporal pode ser um pouco mais rigoroso. Mas começamos sempre com algo bem suave, deslizamento. Você pode usar o próprio corpo, apoiando aqui pelo pulso, para dar um amassamento na região. Isso ajuda a dar firmeza e também solta os caminhos aqui do grilhão da bexiga, né? Ó, repare que o próprio corpo meu está fazendo o movimento. A força não vem dos braços, vem do próprio peso do profissional. E, desejando fazer uma modelagem, o pinçamento rolante também no quadril é bem interessante. Ele modela. Já o tapotamento, uma região como essa, que é um pouco mais firme, a gente pode usar o mesmo tipo que usamos no pé. E uma vez feito o tapotamento, o deslizamento, despedido da região. Tudo vai, sempre observando que a questão de mais roupa ou menos roupa vai muito do pudor do cliente. Nós temos sempre que checar esse respeito. Por isso o trabalho corporal é feito, normalmente não é feito numa primeira sessão, demora-se um tempo para poder realmente chegar, a não ser que seja um cliente já habituado com esse tipo de proposta de trabalho. Então, para trabalhar as costas, aí já a postura vai ser importante. Eu estou com o joelho colocado aqui mais para cima, esse outro pé mais para frente. Por quê? Porque assim eu posso, no movimento de vai e vem, eu consigo pegar desde a região do cóccix até o pescoço se eu quiser. Vou soltar para facilitar a passagem da mão. No caso, a questão do óleo, que muitas vezes as pessoas perguntam, não é necessário o uso do óleo, a não ser que você seja com uma proposta de aromaterapia. E a não ser também que seja um caso do cliente seja com uma pele um pouco mais áspera, ou a nossa mão seja áspera, a gente tem que respeitar o cliente e deixar então ela lisa com creme ou com óleo, né? Ou ainda no caso de trabalho corporal em homens, que normalmente o homem, por ter mais pelos, por ter uma pele mais áspera, às vezes é necessário um óleo para fluir bem o trabalho. As costas é um deslizamento. Repare que o ideal é que o meu próprio vai e vem de corpo dê o movimento da minha mão. Como se todo o movimento corporal partisse do quadril, partisse do meu vai e vem, indo para frente e para trás. Existem trabalhos específicos para a coluna, mas nós podemos fazer de qualquer jeito uma leve pressão com os dedos, por toda a coluna. Normalmente ajuda a fluir melhor, a soltar a musculatura. Estou meio que indo aqui quase que vértebra por vértebra. Só uma certa pressão. Um trabalho interessante também nas costas é, com os polegares, fazer o que eu chamo de brincando de uma limpeza entre as costelas. Repare que os dedos se encaixam perfeitamente aqui entre as costelas. São regiões normalmente pouco tocadas. Acaba sendo importante que a gente trabalhe com também essa região. Já as escápulas, normalmente elas são difíceis de acessar. Uma forma de, às vezes, de liberar um pouco mais a escápula é dobrar o braço do cliente. Ela se torna então mais solta e mais fácil de trabalhar. Aqui eu estou com a mão puxando um pouco o ombro e trabalhando com os dedos, meio que como
como se com os dedos eu entrasse, entre aspas, debaixo da ossatura, né? Pressionando toda a volta dela, soltando. Mesma coisa do outro lado. Repare que com a mão eu posso levantar o ombro, facilitando aqui a soltura, e ao mesmo tempo já trabalhando um pouco os ombros. O pinçamento rolante cai bem nas costas também, tá? Repare que dá para ir soltando. Pode ser até um pouco dolorido às vezes, porque normalmente essas regiões à volta da coluna são meio presas, mas é importante soltar. E o tapotamento nas costas pode ser feito com a mão em concha, para que faz um som agradável e ao mesmo tempo dá uma tonificada na região. E é lógico, uma despedida da região com deslizamento. A gente pode ajudar o cliente a virar-se, né? Porque normalmente se a gente pedir para o cliente virar, ele acaba fazendo um movimento muito brusco. Isso diminui o relaxamento obtido. Então a gente pode orientar o cliente, como que até sutilmente colocando a mão no pescoço, para evitar que ele levante essa região primeiro, sugerindo ele para ir virando suavemente até ficar voltado de barriga para cima. Bem suave. O trabalho das pernas também pode ser muito parecido com o que já foi feito, quando estava de barriga para baixo. Deslizamento. Estou fazendo um pouquinho mais acelerado agora. Amassamento. Pinçamento rolante. Rolamentos. Tapotamento. E o deslizamento com despedida da região. Mesma coisa do outro lado. Deslizamento. Amassamento. Lógico que ele pode se deter mais, vai por todo o tempo que nós vamos dedicar durante o atendimento para esse trabalho, né? Rolamento. Pode fazer também aquele pinçamento rolante, se quiser dar uma modelada, uma soltura, ou mesmo trabalhar em termos de couraças, rachianas, em termos de energias presas, porque a parte sexualidade muitas vezes fica preso no adutor da coxa. Então quando a gente trabalha essas regiões, a gente acaba também trazendo muitas lembranças à tona, muitos traumas, às vezes até reprimidos, né? E deslizamento com uma despedida da região. Já na região pubiana, a gente pode aproveitar o próprio peso do corpo e fazer algumas pressões. Como é uma zona normalmente muito sensível e também tem toda a questão, às vezes, do pudor de cada cliente, né? Tudo vai da combinação de quanto estão evoluindo no trabalho corporal, né? Mas basicamente um trabalho assim suave, com os dedos, com o apoio do corpo. Pode ser pressionado aqui um pouquinho de peso no osso pubiano, trazendo um certo alívio para a região. Já a parte abdominal digestiva, uma das formas de trabalhar é sentar ao lado e também usar a ideia do vai e vem do corpo, indo para frente e indo para trás. Vamos fazer um movimento meio circular com as mãos, pegando toda a circunferência aqui que envolve intestinos, bexiga, parte digestiva. Muito um trabalho agradável também é fazer uma concha com a mão, apoiar com a de cima, fazer um movimento de vai e vem, um lado para o outro, um lado para o outro, como se fosse um barquinho, digamos assim, numa onda. Vai e vem. Isso ajuda a soltar os intestinos, ajuda a digerir as emoções. É bem interessante. Pode ser feito também aqui o pinçamento rolante, também modelando a cintura, desenhando. Tudo é viável, né?
Tudo é possível, de acordo com a nossa proposta, a gente pode dedicar mais a uma manobra ou a outra. Já o tapotamento na região, como é uma região sensível, pode ser um dedilhamento, dedos soltos, pulso solto, como tocando um piano bem suave. E novamente o deslizamento para descobrir da região. Já região torácica, a gente pode fazer com os dedos, com os polegares, meio que limpando as costelas. É uma região, a gente vai desde aqui do meio até atrás do corpo, meio que desenhando vértebra por vértebra. Já o externo é uma região muito sensível ao toque e é muito usado também para fazer aflorar emoções reprimidas, lembranças, traumas presos. Aqui a proposta é mais suave, vamos apenas tocar com os dedos assim, levemente a região, até apoiando com a mão, dando um certo carinho aqui para a região do externo. Repare que a mão até se encaixa e forma uma... dá para dar um certo apoio, assim, como se fosse um vácuo na região, que a gente se percebe que a mão encobre. Fazendo assim um movimento bem suave, de circular, é até agradável, chega a ser, digamos assim, relaxante até, né? Mas, se a proposta fosse aflorar as emoções, aflorar lembranças, trabalhar pulsos doloridos na região do externo é um dos caminhos, né? Já a região dos seios vai muito também da proposta de trabalho estabelecida, né? Porque tem tanto a questão estética, para a firmeza de seios, como também tem a questão das emoções que são mexidas, né? Comumente, as pessoas às vezes nem trabalham nessa região, o que pode ser um erro, depende do cliente, né? Mas existem formas também bem suaves de trabalhar. Por exemplo, leves deslizamentos, leve amassamento, um dedilhamento e novamente um deslizamento. E aproveito até para já trabalhar os braços. Os braços a gente pode fazer um trabalho muito parecido com o feito nas pernas, né? E nos pés, trabalhando aqui os dedos, rolamentos, vou até levando. Lógico que a gente não faria isso com o cliente, que seria desconfortável, estou mostrando para a câmera, né? Trabalhando aqui a mão. Mas é igual a gente fez os pés, igual eu falei, uma reflexoterapia, quiroreflexoterapia, uma reflexoterapia da mão. Podemos fazer movimentos para soltar o braço. Repare aqui, eu estou deixando, como eu estou mexendo aqui nas juntas pulso, cotovelo, ombro, que eu estou empurrando para cima e para baixo. Isso ajuda a soltar o braço. Agora, o mesmo trabalho das pernas pode ser feito, ó, de repente, rolamentos, o próprio pinçamento rolante, tapotamento e novamente um deslizamento para soltar melhor. Feito de um lado, igualmente se trabalha do outro. Então, aqui a gente vai com os braços relaxados. Eu normalmente não estaria numa posição aqui, para não cobrir a imagem da câmera, né? Eu estou aqui numa posição meio ruim de trabalhar o braço, mas no consultório não haveria problema de a gente se posicionar de uma forma mais adequada, mais próxima para trabalhar. Aquela ideia de movimentar os braços, subir o ombro, descer. Vamos fazer deslizamento, rolamento, até se a gente quiser amassamento, o pinçamento rolante, quer dizer, tudo que é feito na perna dá para fazer também no braço. E trabalhar agora os ombros, pescoço. De um modo geral, com as mãos em pinça, a gente pode trabalhar aqui já os ombros, pinçando os ombros. Normalmente é uma região muito tensa. Daí a gente pode usar o próprio peso para empurrar um pouco o ombro assim para baixo, que já ajuda a aliviar um pouco a tensão. Então estou aqui pinçando o ombro. Já posso partir para o pescoço com esse mesmo tipo de pinçamento. São regiões costumeiramente tensas, né? Com os próprios dedos por trás, eu posso ir trabalhando a nuca, o pescoço, meio que soltando nozinhos. A gente sente pelo caminho vários nós, várias cordas, parecem cordas de violão mais tensas. A gente pode trabalhar com mais afinco essas regiões para ir soltando. De repente com movimentos circulares, movimento é quase intuitivo, né? Só de tocar a gente já está acionando alguns recursos, né?
O rosto é uma região delicada, a gente pode trabalhar meio que desenhando o rosto com os dedos em pinça. Para que estou desenhando o queixo, desenhando a boca. Inclusive a gente pode, em certas técnicas de terapia corporal haitiana e bioenergética, a gente abre propositadamente a boca do cliente e mantém aberto com exercício de respiração. Isso leva a trabalhar toda essa couraça que está presa aqui na região. Normalmente tem muitas emoções ligadas com raiva, ligadas com carência, né? Até tem aquela piada que diz que todo terapeuta haitiano tem um dedo a menos, porque a gente pode levar mordida nesses processos e não raro acontece quando aflora emoções que estão há muito tempo reprimidas, em especial a raiva aqui na boca, né? Estou com a ponta dos dedos desenhando todo o rosto dela, as maçãs do rosto. Com os polegares agora estou desenhando o nariz. Ainda com os polegares estou pinçando aqui a sobrancelha, aliviando com os dedos toda a região aqui das têmporas, que normalmente são muito tensas, né? A cabeça também com os dedos, aqui meio que couro cabeludo, meio que indo e voltando, soltando o couro cabeludo. E as orelhas também são importantes ser trabalhadas, né? Que é uma zona reflexológica importante, pode se dedicar bastante na orelha se for o caso. No caso aqui, pelo menos alguns pensamentos em relação à região de coluna aqui, por exemplo, beliscar um pouco o lóbulo da orelha, né? E a gente ainda pode completar o trabalho com certos relaxamentos. Nós com as mãos em conchas taparmos o ouvido do cliente, ele vai ficar, lógico, em silêncio, com aquela música gostosa de repente, ou não, ao menos no silêncio pelo menos. O cliente vai ter alguns tempos consigo mesmo, alguns segundos para tomar contato com ele mesmo, com a respiração. E a gente pode até mesmo fazer um trabalho verbal de indução a esse relaxamento. Vai tudo do quanto a gente quer dedicar a essa parte do atendimento do consultório, né? Mas isso feito, a gente pode ajudar o cliente agora a sair dessa posição. A gente pode sugerir para que ele se alongue, se estique um pouco, se mexa. Eu estou aqui ainda segurando um pouco a mão, para que não levante o pescoço primeiro, que é uma das regiões mais tensas, e normalmente as pessoas tendem a levantar muito a mão, né? Ou muito o pescoço antes do corpo. Então agora a gente vai orientando para que a pessoa, para se levantar, ela vire de lado, por exemplo, pode ir, deixar até o pescoço por último, e apoiando com os braços, é que ela passa para uma posição sentada. A gente pode até ir apoiando, ajudando o cliente a partir da posição sentada. Até a gente pode aproveitar e trabalhar um pouco mais os ombros, o pescoço. Aqui a gente pode dar um apoio com a perna. Vou até mudar de lado para que vocês vejam melhor. Se fosse um trabalho com a proposta de aflorar algumas emoções, alguns traumas, a própria postura que eu ficasse, poderia ser uma coisa mais parecida com o colo, do lado esquerdo, do lado direito, isso traria um pouco do lado do criança. E lembranças às vezes do lado maternal, do lado paternal. Vai muito de qual é a nossa proposta de consultório ou para aquele momento, né? Porque tem que respeitar também o momento de cada cliente. Aqui agora no ombro, eu tenho a posição também de fazer um tapotamento. Meio com o piano, né? O karatê. Karatê brincando, claro, né? É bem solto, pulso solto, dedos soltos e abertos. Novamente, depois do tapotamento, a gente faz o deslizamento, algo bem suave. E a gente também vai ajudar o cliente a levantar dessa posição. Para isso, a gente também, para que ele não levante bruscamente, a gente vai sugerir que primeiro ele apoie com o joelho, uma das pernas fique ajoelhada, né? E com a outra, apoiando para frente, que ele sobe apoiado nesse pé, na perna aqui. E pronto, a gente acompanha o cliente, ver se ele está bem, se não está zonzo. E seria essa uma demonstração básica de um trabalho corporal simples. Pessoal, obrigado. Até a próxima aula.